Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Combater a corrupção não é único e exclusivamente um princípio ético. Combater a corrupção é, por exemplo, justiça social. Combater a corrupção é preservação da democracia. Combater a corrupção é, inclusive, vitalidade económica. Vitalidade económica, pode você perguntar, sim, é que 18 mil milhões de euros perdidos anualmente para a corrupção fazem-nos muita falta. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, democracia a saldo. Não é uma pergunta, é uma afirmação. E realmente, se a nossa democracia está ao preço da uva mijona, peço desculpa pela expressão, é precisamente por causa da corrupção. Como é que a combatemos? Bom, não sei se podemos combater com os justiceiros solitários, porque são limitados na sua ação e nos seus recursos. Também não sei se podemos combater a confiar nos legisladores. É que o legislador está demasiado impregnado nesta teia de conflitos de interesses para que realmente possamos dormir descansados, que eles vão fazer a parte que lhes compete. Talvez os jovens, sim. Talvez os jovens seja a grande aposta para desintoxicar a nossa sociedade e a nossa democracia da corrupção. Mas precisamos também de desviar a atenção dos jovens para coisas que, por exemplo, vemos diariamente, como as questões de género, as questões das casas de banho mista, as questões do clima, as questões do comer carne e um sem fim de outras questões que não vão acabar, com certeza, com a corrupção. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, ainda antes de apresentar o convidado de hoje, mais uma vez queríamos recordar que este é o último programa da semana, porque amanhã, depois da manhã e sexta-feira, há uma emissão especial e então o Povo a Falar vai ficar em pausa, sendo que voltamos na próxima segunda-feira. Então, passo a apresentar o nosso convidado de hoje, André Correia de Almeida, presidente e fundador da All for Integrity. André, muito boa noite. Obrigado por estares aqui uma vez mais e realmente sempre que te convido o tema é corrupção, não é? Mas neste caso vamos ainda antes, depois de abordar a temática da forma mais preocupante, ontem celebraste mais uma edição dos prémios Tágides e gostava de ouvir o teu feedback quanto àquilo que foi a edição deste ano. Boa noite, João. Antes de mais, quero também celebrar o facto da Curiacos TV ser parceira fundador do Prémio Tágides e, como dizes muito bem, tivemos ontem o encerramento da terceira edição do Prémio Tágides, que tem dois grandes objetivos. Por um lado, identificar, premiar, celebrar quem mais nos inspira no combate à corrupção. E, portanto, os portugueses são convidados durante cerca de 2 meses e meio, entre finais de junho e meios de junho e final de agosto, a nomear quem mais os inspira. Depois há um júri distribuído pelas 6 categorias do prémio, ao todo 42 membros do júri, que apuram quem são os finalistas que haverão depois de ir à final, e ontem tivemos a entrega dos prémios da terceira edição. Portanto, celebrar quem nos inspira.
a luta contra a corrupção não se pode circunscrever apenas no espaço da cadeia, no espaço do tribunal, também. E, infelizmente, a propósito, nem acontece tanto no espaço dos tribunais como quereríamos, não é? Aliás, até se diria, ironicamente, que é lá nos tribunais que as coisas param e morrem. E, portanto, nessa lógica de trabalhar pela positiva, de criar uma onda de mobilização, até uma onda de esperança, no sentido mesmo quase filosófico e poético do termo, mas ancorado nas boas práticas que jornalistas, políticos, que também há, investigadores, jovens, iniciativas empresariais desenvolvem no combate à corrupção. Esse é um objetivo. O segundo objetivo é, através destes role models, através destas inspirações, e por isso é que o prémio se chama Prémio Tágitos, não é propriamente um acaso, queremos que os portugueses e as portuguesas se sociabilizem com o tema da corrupção, se sociabilizem com os conceitos, ganhem literacia, percebam quem são os atores, distingam o trigo do joio, percebam os impactos e ainda por cima, no quadro da nova lei do denunciante, sejam vigilantes e digam algo. Eu vivo nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e no metro, no subway, desde o 9/11, temos o If you see something, say something. Se tu vires alguma coisa, diz alguma coisa, diz algo. Isto em relação a sacos que sejam deixados, coisas esquisitas no espaço público. O princípio é um bocadinho este também. A participação ativa não é apenas de ir às assembleias municipais ou andar no grupo de escoteiros, onde eu fiz parte durante várias décadas. É uma vigilância que, no limite, nos deve encorajar a denunciar. Portanto, estes dois objetivos, celebrar quem nos inspira e ajudar-nos a mobilizar pela positiva em torno Olha, André, a All for Integrity nasce, por assim dizer, de um momento teu de afirmação de que nós estávamos presos a este lastro que é a corrupção. Podes-nos só situar como é que foi? Olha, em 2018 eu coordenei uma obra sobre a reforma do sistema parlamentar em Portugal. Vários autores, vários apoios, a Gulbenkian, nomeadamente, a Universidade Católica, e nesse trabalho foi gritante o que se aprendeu, o que se assimilou de conflitos de interesses, portas giratórias, más práticas, de falta de transparência, na forma como, particularmente, a Assembleia da República funcionava. E dizer até que o trabalho contou com a participação de, na altura havia 7 partidos apenas na Assembleia da República, o trabalho contou com a participação de deputados de todos os partidos, exceto um, que agora também não interessa qual é, um partido minoritário. Portanto, uma grande adesão dos próprios deputados que queriam pensar o regimento da Assembleia da República, e isso depois deu origem a uma obra. Ora, constato nessa altura, quando a obra foi lançada em 2018, estava tudo dito, está tudo escrito sobre o que deve ser feito, sobre como é que deve ser feito. Temos brilhantes especialistas nacionais, até a trabalhar o tema há mais tempo do que eu. E a questão era, faltava ação. A minha reflexão como cidadão, eu não posso ficar... Eu vivo nos Estados Unidos há quase há 20 anos, tenho uma grande família e muitos amigos, e, portanto, o meu coração e a minha alma está em Portugal e particularmente no Alentejo, e eu tinha que... Quer dizer, não podia continuar no sofá a escrever posts de Facebook. Então, fiz uma coisa completamente inócua, quer dizer, era quase como do género, não sei mais o que fazer. E fui para a rua. E todas as semanas estava em pontos-chave de Nova Iorque. O primeiro foi junto à Fearless Girl, em downtown, na zona do mercados financeiros, portanto, do Wall Street. Depois estive no memorial a John Lennon, no Central Park, no Union Square, e vários sítios. Com um apelo, eu que não tenho jeito nenhum, tu és um gênio na comunicação, eu como não tenho jeito nenhum para estes vivos, estes lives nas redes sociais, fiz uns lives com alguns convidados sobre o tema Libertem o meu país da corrupção. #Libertem o meu país da corrupção.
Isto foi em outubro de 2020, tínhamos o 9 de dezembro de 2020 à porta e o meu apelo foi: professores, mobilizem os vossos alunos em torno deste tema dramático em Portugal. Os professores mobilizaram-se, pessoas que eu não conhecia, do centro de Lisboa e do Porto. Depois, na altura em outubro, ou na altura do Natal, dou por mim a visitar escolas e a falar de corrupção a adolescentes de 13 e 14 anos, para os quais era um tema completamente novo. Não é? Até para mim, falar de corrupção para adolescentes de 13 e 14 anos, e assim se foi. As atividades da All for Integrity, a começar no programa da Rede de Escolas, depois o Prémio Tágides, mais tarde a iniciativa Tech for Integrity e mais recente a Academia, são incubadas, as ideias são incubadas na All for Integrity, mas depois são especialistas em cada uma destas áreas que as desenvolvem. Que participam. Ou seja, na realidade, aquilo que estás a fazer através da All for Integrity, com todos os parceiros e as pessoas que colaboram contigo, é tornar o tema do combate à corrupção, no fundo, tema de conversa em diversas áreas. Não única e exclusivamente por causa das manchetes, mas o que é que nós podemos fazer que evitaria oportunidades de corrupção? Eu costumo falar exatamente da ideia de democratizar o envolvimento em torno da corrupção. Nós todos temos fatores de risco associados à corrupção, todos temos fatores de risco associados ao problema da cunha, do facilitismo. Quanto maior é a nossa responsabilidade de cargo público, eu não tenho nenhum cargo público, eu creio que também não tenhas nenhum cargo público, quanto maior é a responsabilidade... Há corrupção no setor privado também, obviamente. Mas quanto maior é, a natureza pública do meu cargo, muito mais responsabilidades temos. Por uma questão muito simples, é que a amizade, o amiguismo, o facilitismo, que no espaço privado acho que é de saudar, ajudar o irmão, ajudar a irmã, ajudar o amigo, no espaço privado é de saudar, no espaço público é de condenar. E, portanto, numa sociedade cheia de coisas extraordinárias, eu, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos, vivia já nos Estados Unidos na altura da grande crise recente, crise financeira, e não se verificou em Portugal o mesmo grau de miséria que se verificou nas cidades americanas. Estou muito entre Nova Iorque, Boston e Washington, e a quantidade de sem-abrigos e de miséria ali à frente de toda a gente não aconteceu em Portugal. Porque Portugal, apesar de tudo, ou a matriz cultural em Portugal, tem laços fortes. O sistema social. O sistema social, o avô, o tio, a prima, o irmão, a filha, é tudo parte da mesma família. Nos Estados Unidos. Permite mitigar esses momentos. Portanto, coisas fantásticas, estes laços fortes, ao nível da dimensão privada. Mas esses mesmos laços fortes, quando transportes para a vida pública, têm os problemas, ou resulta nos problemas que nós temos vindo a ver desde os anos 80, eu digo desde os anos 80, para que não se ache que é uma coisa pontual de agora, mas que de facto tem agora André, eu acho que todos, eu acho que nos recordamos bem de quando começaram a entrar os fundos da CEE, dos jipes, dos famosos, eu lamento dizer isto, mas dos famosos agricultores, alguns alentejanos, que recebiam os fundos europeus para grandes jipes. Mas pronto, foi... E os cursos de formação nas cidades, enfim. Uma coisa fantástica. As portas giratórias que verificaram em torno... Agora estão mais oleadas, portanto giram mais rápido. Mas e cabem mais pessoas lá. Mas também estão mais expostas. E aí, sim, essa é falsa. E aí não te faço favor nenhum quando digo que o papel dos jornalistas, em particular do jornalista de investigação, ou do jornalismo de investigação e do jornalismo de dados, tem sido absolutamente crucial. Claro. Imagine-se o que seria, e falo agora lá para casa, imagine-se o que seria a percepção que temos do nosso país, ou que não temos, se não fosse o papel
do jornalista de investigação, e que tu és um deles também. Obrigado. Olha, André, vamos então aos prémios de ontem. Vamos mencionar os prémios na iniciativa empresarial, começamos por aí. A Whistleblower Software foi a empresa vencedora. Quão importante, e uma vez que falaste no estatuto do denunciante, quão importante é que de facto existam dentro das empresas estes sistemas que acabam por ser filtros para evitar ou denunciar a corrupção? Portanto, o prémio tem 6 categorias, esta é a única que admite pessoas, quer nomeados, quer candidatos. Portanto, o prémio permite que as pessoas candidatem, a maior parte são nomeados, mas permite também se candidatar. É a única que admite pessoas e empresas. Okay. Aliás, é a primeira vez que abrimos a empresas, porque a aprendizagem própria deste tipo de qualquer iniciativa indicava que muitas das iniciativas era difícil de apontar especificamente a alguém na empresa. Portanto, explica-se essa razão. A importância do whistleblower em Portugal é recente, porque está regulamentado desde 2021, aponta para esta questão da responsabilidade individual. E aponta para uma questão até mais filosófica, que é a tensão que existe entre o que é que temos que mudar. Temos que mudar a cultura da cunha, por exemplo, ou temos que mudar as regras que alteram os incentivos associados aos comportamentos. Isto é uma relação dinâmica entre as duas, não é? O Estatuto do Whistleblower é um exemplo de como a regra, uma nova regra que existe, espero e estou em crer, que vai alterar comportamentos. A 2 níveis. Primeiro, temos agora ferramentas, e estamos a referir em particular aos canais internos, portanto, as organizações com mais de 50 mil trabalhadores. A lei ainda não é perfeita porque há menos de 1%, apenas menos de 1% das empresas em Portugal têm mais de 50 mil trabalhadores. Portanto, Sim, e com o nosso desenho empresarial, não é? A grande maioria são PMEs. 99%. Cai fora deste estatuto. Mas pronto, é um passo em frente. E o mesmo acontece com os municípios, em que se exige que municípios com apenas mais de 10 mil funcionários, tenham esses canais internos. Portanto, é um exemplo muito bom de como essa lei, essa regra, vai potenciar mais a nossa atitude vigilante através deste canal, mas também condicionar o comportamento de potenciais prevaricadores. Portanto, eu acho que é um exemplo muito interessante de como a resposta não pode, para este problema que estamos aqui hoje a discutir, não pode ser remetida para isso é uma questão cultural, temos que esperar gerações até que se altere. Não. Olha, e por falar em gerações, no prémio Jovem, o vencedor foi Filipe Teles, e eu sei que um dos grandes esforços, de facto, da All for Integrity é a rede de escolas e trazer a questão da corrupção até aos mais jovens. Portanto, é uma iniciativa absolutamente original e inédita ao nível global. Começámos por Portugal e China através de Macau. Atualmente já em França, Irlanda, Angola, Moçambique, Brasil e mais para a frente em 2024 espera-se Argentina e Chile. E cá está, é uma vertente da nossa atuação que tem mais enfoque na cultura, a partir da literacia anticorrupção. Desde cedo, familiarizar os alunos, inicialmente do 7º até ao 12º ano. Agora também temos várias escolas profissionais que aderiram à iniciativa. No conjunto das 3 edições, lançámos agora a 3ª edição, no conjunto das 3 edições, cerca de 9 mil alunos, já. E 126 escolas. Precisamente o enfoque na familiarização das pessoas. É claro que se pode sempre dizer que com este conhecimento eu posso tornar-me um melhor prevaricador. Não é? Quer dizer, é sempre essa possibilidade que os maiores prevaricadores serão, até dir-se-á, génios. André, de alguma forma, a história já nos mostrou, a história da humanidade já nos mostrou que, digamos, quem prevarica está sempre a tentar contornar e saber o que é que a lei permite para contornar. Mas também sabemos, exatamente pela história, que no balanço
que no balanço, sociedades mais informadas, sociedades mais educadas, sociedades com níveis de literacia superiores ao nível das questões da transparência Exatamente. financeira, etc., desenvolvem-se mais. Portanto, no balanço, verdade. apesar de tudo, ainda acho que conseguimos concordar, e lá em casa também, que a educação é um bom, senhora. driver de desenvolvimento. É essa a ideia também. Muito Portanto, bem. cá está, o Prémio Tágides, mais ao nível do trabalho que está a ser feito agora, o programa de literacia anticorrupção mais a pensar no futuro próximo. Porque, muito brevemente, estes adolescentes serão eleitores e temos que pensar, elegíveis. Às vezes, um dos grandes erros em Portugal é pensar que o futuro é daqui a um tempo. Não, o futuro é já amanhã. Relativamente à política, o vencedor foi Miguel Poiares Maduro, e eu aqui quero de facto fazer esta grande ressalva, porque quando olhamos para os grandes casos de corrupção em Portugal, e aqueles que têm maior cobertura mediática, lá está, envolve o legislador, envolve os políticos, envolve inclusive aqueles a quem nós demos o maior voto de confiança que uma democracia pode dar, que é o voto nessas pessoas. Foi muito interessante. Portanto, estas categorias têm todos um júri de 6 elementos cada, e cada júri tem um presidente. E no caso da iniciativa política, Helena Roseta era a presidente porque ganhou um prémio ano passado. E o regulamento prevê que os vencedores de um ano sejam automaticamente convidados, podem não aceitar, claro, ser convidados presidir o júri do ano seguinte. Okay. E Helena Roseta disse uma coisa que para mim foi talvez a coisa mais importante que foi dita ontem. É que o júri da iniciativa política que Helena Roseta presidiu tinha pessoas da esquerda, da extrema esquerda, da esquerda, do centro, da direita e, portanto, de todo o espectro político. E Helena dizia que com critério que se foram definidos, com um objetivo comum que estava perfeitamente identificado, que era identificar os finalistas e depois o vencedor, pessoas de espectros políticos diferentes chegaram a um resultado e um consenso. E que, inclusive... Ora, em São Bento isso não acontece. E, inclusive, é só para validar ainda isso que tu estavas a dizer, eu soube, através do colega que esteve a fazer as reportagens, João Carlos Dias, que ela mencionou até que foi com alguma facilidade que se chegou a esse consenso. Facilidade e até termos de enriquecimento pessoal. Uma coisa que nós nas televisões vemos como sendo uma batalha campal entre tribos, temos aqui a Helena Roseta a dar o testemunho de uma experiência positiva que foi trabalhar com o espectro político para um objetivo comum. E porquê que então é possível aqui e não é possível no Parlamento? Tínhamos que começar outro João, programa. isso era outro tema que nos iria levar à forma como os partidos políticos são organizados, à forma como as listas eleitorais são preparadas. Ontem o meu convidado, mas isso é outro tema. Sabes que ontem o meu convidado dizia que, infelizmente, uma das coisas que se sente nas democracias atuais e na forma de governance é que estão cada vez mais ideológicas. Ou seja, o bem do povo, os partidos e quem está no governo só toma uma decisão para o bem do povo se ideologicamente aquilo se coadunar com aquilo que é o meu pensamento. Com o teu pensamento... O pensamento ideológico dos partidos ou de quem está no poder. Eu não estou a dizer que não precisamos de ideologia, precisamos. Mas olha o pragmatismo chinês. Deixa-me usar as palavras... O pragmatismo chinês, mas também nem outros regimes democráticos, o deputado tem uma liberdade ao nível da expressão de voto na Assembleia da República muito maior do que as disciplinas de voto que se vê na nossa Assembleia da República. E depois com graus variantes de acordo com o partido, mas de uma forma geral... Está mais próximo do seu eleitor também? Do seu líder de bancada. Eu não sei se é do eleitor, do seu líder de bancada. Das outras democracias? Sim, nas outras democracias há na experiência americana, por exemplo, o senador está muito mais próximo, enfim, há um equilíbrio maior entre a linha do presidente ou do líder de bancada do seu partido e a realidade do Estado que representa. Portanto, nesse aspecto há uma melhor equidistância. Vamos só aqui ver mais alguns dos vencedores para depois conversarmos mais um bocadinho. Tivemos na iniciativa local Carla Castelo e creio que esta também é uma das tuas preocupações, é
também descentralizar os prémios, ou seja, que os vencedores também venham de outros sítios que não só os grandes centros urbanos. E as pessoas mais mediáticas. Tem sido muito interessante ao longo destas 3 edições descobrir, mas é que é assim mesmo, e isto ouvimos da parte do júri, e o júri de uma forma geral são pessoas, eu não diria mediáticas, mas são pessoas muito reconhecidas no seu espaço profissional próprio, e tem sido muito interessante ouvir do próprio júri as descobertas que são feitas das pessoas que são inspiradoras. E essas descobertas só podem ser feitas porque é a sociedade civil, enfim, distribuída pelos diferentes partes do país e até do mundo agora, que nomeia. Exatamente. E depois há um certo filtro da parte do júri, sem dúvida. Mas essa democratização da participação, o Prémio Tages podia ser organizado de forma diferente. Convidávamos um X número de iluminados para definir quem é que inspirava. Bem, mas não é essa a orientação. E, portanto, isso permite identificar, e à medida que o prémio vai evoluindo, vão sendo cada vez maiores, ou em número e em qualidade, os casos que se desconhecia completamente. E a iniciativa local, que não existia na primeira edição, foi uma nova iniciativa, uma nova categoria o ano passado, tal como este ano tivemos Portugal no Mundo. Exatamente. Como nova categoria, mas a iniciativa local como categoria tem esse objetivo. Deixa-me usar precisamente essa. O vencedor foi João Crisóstomo, Portugal no Mundo. Não sei se já reparaste... Na iniciativa local foi do Eiras a nossa vencedora. A Carla Castelo é vereadora na Câmara Municipal de... Sem pelouro. Exatamente. Sem pelouro. Na iniciativa Portugal no Mundo, o vencedor João Crisóstomo, e não sei se, estando nos Estados Unidos, já tens alguma consciência de que Portugal começa a ser um país reconhecido pelos casos de corrupção que acontecem com os seus governantes. E isto não é propriamente a bandeira que nós queremos, não é? Quando num mês tens um caso com o Primeiro-Ministro e outro com o Presidente da República, de natureza diferente, mas, enfim, somos notícias, por paradoxal que pareça, a visão da Law for Integrity, isso está escrito no site, enfim, não é um país sem corrupção, mas é tornar Portugal numa referência internacional na luta contra a corrupção. Cá está, aspecto positivo, aspiracional, de tornar Portugal numa referência, tal como é em muitas outras áreas, na arte, na ciência, na cultura. Mas esse vision statement também diz, por muito inverosímil que atualmente isso possa parecer. Mas o objetivo é esse, e o convite que se faz à sociedade civil, que pode sempre colaborar mais, e aos atores políticos, é que trabalhemos neste sentido. Porque não sejamos demasiado ingênuos. Uma coisa é a mobilização da sociedade civil. Uma coisa é o trabalho que a Law for Integrity e outras instituições fazem, como, por exemplo, o OBGF, a Frente Cívica, a TI Internacional, todas que eu tenho o maior respeito. Mas outra coisa completamente distinta é até que ponto é que esta mobilização de pessoas e de ideias penetra a bolha do decisor político. Porque nós sabemos da história milenar, secular e recente que essas bolhas da decisão política, do espaço político, são muitas vezes, são muito dificilmente impenetráveis. E noutros tempos só foram penetráveis com revoluções. E acho que já passámos essa fase, quer dizer, acho que já passámos essa fase do progresso humano, da organização em sociedade, dessas revoluções altamente disruptivas. Adoro esse teu romantismo, não é? Mas foi uma solução. Pois. Mas foi uma solução que transportou países para serem hoje modelos. André, ainda antes de irmos para outros vencedores, faltam 2 e vamos mencioná-los, tu sabes quantas pessoas eu já vou ouvindo na rua, sem receio de dizer que eles não querem deixar que Portugal deixe de ser uma democracia. Não querem que Portugal não seja democracia. Mas aquilo que eles dizem claramente é que esta democracia atual não serve, se é que é democracia. Ou seja, isto custa ouvir. Isto são de pessoas, algumas delas, pessoas que não são
como é que eu hei de explicar, de grande opinião diária, mas são pessoas que chegaram a um ponto em que estão a dizer que, epá, isto assim, não vamos lá. Mas vou-te chocar, se calhar, mas eu concordo com essas pessoas. Olha, o que é a democracia? A democracia é um conjunto de regras. Há regras que têm que deixar de ser as que são. A regra da lei eleitoral à Assembleia da República tem que ser alterada. As leis, as regras que regem o regimento da Assembleia da República têm que ser alteradas. As regras que gerem o funcionamento do sistema de justiça têm que ser alteradas. Portanto, eu estou de acordo, esta democracia já não serve. E algumas dos próprios partidos. Não, Se é certo. calhar. Eu podia ter continuado. Pois. O financiamento dos partidos, a não regulamentação do lobbying, que neste caso é uma ausência de regra. Pois. Portanto, concordo totalmente e acho que essas pessoas não devem sentir envergonhadas quando dizem e sentem que esta democracia não serve. O que quer dizer com isto? E vou-me repetir. Quer dizer, há um certo conjunto de regras que já não servem. Bom, final. E eu recentemente escrevi um artigo para o Público em que digo que desde a presidência do general Ramalhianes, que o semipresencialismo em Portugal se tem vindo a diluir e, portanto, essa forma de semipresencialismo, que não é semipresencialismo, essa forma de cumplicidade entre a Presidência da República e Governo e Parlamento, sob o pretexto de condições de governabilidade, é outro conjunto de regras que tem que Até ser. porque choca imediatamente com o princípio da soberania das instituições que a própria Constituição da República Portuguesa prevê. Exatamente. Não é? Neste caso é até uma regra que está bem, mas que não é Não seguida. cumprida Não é de seguida. todo. Olha, o prémio investigação foi para António Maia e a minha pergunta sempre aqui é: sim, é importante a investigação. Tu chegastes à conclusão que chegastes por causa da tua própria investigação, mas como é que se faz então a transposição dos resultados das investigações para políticas públicas e que de facto tenham praticabilidade no nosso sistema democrático? Essa é uma questão Million dollar. milenar, é uma questão milenar, não é? Como é que o conhecimento entra no espaço do decisor público, quando muitas vezes a agenda do decisor público não é organizada por critérios científicos, racionais, enfim. Enfim, vou dar umas pistas que nenhuma delas são propriamente novidade. Uma é continuar a investigação, não é? As bolsas de investigação, as universidades e os centros de investigação cada vez mais bem equipados, avaliados, como é que eu ia dizer, a avaliação entre colegas, portanto, essa área. A outra é criar espaços de diálogo. Mas isto então começamos a entrar naquela dificuldade que eu há bocadinho falei, na penetração das ideias no espaço do decisor público e do decisor político. Apesar de tudo, eu acho que há uma abertura maior. Aos poucos, uma abertura cada vez maior. Mas é uma... Eu não quero parecer demasiado revolucionário, mas é uma luta. É uma luta. Portanto, isto de se trabalhar do lado da sociedade civil organizada para influenciar positivamente, cá está, o lobby positivo, influenciar positivamente o decisor político é uma luta. E eu acho que tens toda a razão, porque, por exemplo, a entidade da transparência ainda não está criada porque dizem eles que não há um sítio físico para... Agora já, há pouco tempo, já. E faz reuniões à porta fechada, por exemplo, porque a transparência é uma coisa importante de se falar à porta fechada, mas é melhor mudarmos aqui a nossa tónica irónica, mas é porque, de facto, nós estamos de acordo. Nós estamos de acordo. Mas até isso... Agora, os políticos não sentirem o pulso da população é que me surpreende. Isso é, de facto, um caso de estudo. Eu acho que se devia estudar, sob o ponto de vista antropológico, social, psicológico, até das neurociências. Do conjunto, vamos imaginar, sei lá, dos 20 ou 30 líderes políticos dos últimos, enfim, desde sempre, e perceber porque é que nunca se abraçou. É que a causa da transparência pública e da corrupção, de forma mais... Claro que a análise superficial é dizer que existem dois partidos que rodam as cadeiras ao longo das últimas décadas e que
Bem, a cota de responsabilidade deles é maior. Sim, não, mas depois, sob a ilusão de uma concorrência entre eles, no fundo é que se vão perpetuando no poder, e estar no poder é equivalente a ter acesso a recursos. E por falar em luta, e não é de forma inocente que eu deixo para o fim o vencedor do Prémio da Sociedade Civil, o Arlindo Consolado Marques, e ele é literalmente aquilo que ele tem passado, são lutas incessantes. Cá está, enfim, eu sei pouco dos vencedores até ao momento que toda a gente sabe dos vencedores. E eu desconhecia, cá está, um caso absolutamente extraordinário de uma pessoa que foi chamada 8 vezes ao tribunal por empresas de uma certa indústria por difamação, quando a vida desta pessoa, guarda prisional, mas que se dedica ao Tejo, tem sido a preservação da vida. A água, a vida das pessoas que vivem do Tejo, da vida animal que vive do estuário do Tejo. O Arlindo tem denunciado descargas ilegais de uma determinada indústria no Tejo. Tem sofrido, digamos, aquilo que é chamada a retaliação judicial, qualquer coisa assim. Tem um nome próprio. Estás-me a chatear, leve-te a tribunal. Mas, de facto, acho que a Justiça tem feito jus ao trabalho e ao esforço dele. Tem. Há uma associação local que o apoiou. Cá está esta ideia de que, por muito gênio individual que exista, tem que haver uma mobilização que depois em conjunto só obtém o resultado. Isto parece dito assim de uma forma muito romântica, mas é assim mesmo. Um exemplo brilhante de alguém que ao nível local inspira outros a acreditarem que o Rio Tejo, neste caso o Rio Tejo aqui como metáfora do nosso país, se pode tornar um local melhor. E ele não pôde estar presente ontem, isto é tudo extraordinário, não pôde estar presente ontem porque teve que estar no seu posto de trabalho. E, portanto, ele podia perfeitamente ter pedido uma escusa, enfim, para estar na cerimónia. Não, enviou um vídeo com o Rio Tejo nas costas. Quer dizer, não podia haver melhor... Eu acho, olha, melhor prémio com o nome que tem e ser entregue a alguém que cuida do Tejo, que no fundo era o habitat das Tágides. Exatamente. Acho de facto extraordinário. E vamos só conversar o momento que Portugal vive. Realmente tu tens, e o outlook da All for Integrity é um outlook de positividade, de um romantismo saudável, mas já vistes a improbabilidade, como eu dizia há pouco, a improbabilidade matemática de que na mesma semana tenhamos Primeiro-Ministro e Presidente da República envolvidos em casos que eu não estou a dizer que são de corrupção, mas falta de transparência, claramente. O Fernando Pessoa dizia que todo homem da ação é um homem otimista. E eu aqui diria, transpondo para os dias de hoje, que todo homem e toda a mulher de ação são seres otimistas. E, portanto, eu gosto muito que me digam que eu sou otimista, eu gosto muito que me digam que eu sou até romântico e naive, mas atenção, as coisas depois tem sido assim a minha vida, tem uma materialização ao nível da ação, ao nível da tentativa de ser consequente em prol da alteração de comportamentos, e depois se sou bem sucedido ou não, depois isso, enfim, vê-se caso a caso. E perdi um bocadinho... Não olhar para Portugal e ver precisamente neste momento as duas das figuras cimeiras do Estado envolvidas nestes casos. Eu tenho um conflito comigo, porque sempre que existe um caso desta natureza, e este, de facto, neste período foram casos extremos, e vem já desde o caso BES, e entre outros, e o caso Sócrates, entre outros, eu digo, é agora que vai haver um consenso ao nível dos decisores políticos. E é importante, até é engraçado, porque é que o movimento lhe chamei Liberte o meu país da corrupção. Perguntaram, mas onde é? Mas porque é que não é libertemos o país da corrupção? Porque é que lhe chamaste Libertem o meu país da corrupção? Precisamente pelo pragmatismo de que há pessoas que foram eleitas, há pessoas que têm como profissão, há pessoas que são pagas para legislar, para cuidar das instituições, que em última análise nos libertariam.
Portanto, tem um lado muito pragmático e muito real de que há pessoas, como tu dizias há bocadinho, que nós depositamos a esperança de que zelem pelo interesse No fundo, público. acaba por ser um título até acusador. Tu, de alguma forma, estás a fazer uma acusação que é alguém Nos tem mantém o presos. nosso país preso usando a corrupção. Mas também pode ser na lógica do novo político que vem imbuído de uma nova visão, de uma nova ética e liberta-nos. Portanto, tem dois desafios. Okay. É uma chamada de atenção para aqueles que permanecem no poder e, aliás, que prometem coisas em fase eleitoral, de campanha eleitoral, e depois não as cumprem, É logo ao nível da lei primeiro- eleitoral. Portanto, enfim, quer dizer, e que depois das negociatas do Orçamento de Estado e daquelas coligações que se têm que tentar fazer, muito das campanhas, estou-me a lembrar particularmente da reforma da lei eleitoral. Mas dizia-te que tenho um conflito comigo mesmo, porque cada vez que existe um destes casos, eu digo, pronto, é agora que vai haver um consenso. É agora que as forças políticas, quer dizer, até para interesse próprio, se vão. Mas não. Acontece que, caso após caso, a inércia do legislador se mantém inalterada. E eu digo mais. A inércia do eleitorado. Porque o eleitorado, embora eu há bocadinho falava que na altura do livro que trabalhei havia 7 partidos no poder, agora... na Assembleia da República, agora creio, que se me falha a memória, que são 10. Portanto, apesar de tudo, o eleitorado tem-se dispersado, não é? O eleitorado PS e PST diluiu-se. Portanto, apesar de tudo, há alguma mobilização eleitoral. Para outros partidos. Para outros partidos. Mas a maioria dos simpatizantes de cada um destes dois partidos vai continuar a votar nesses dois partidos. E, portanto, a pergunta que eu não estou a dizer que eles sejam irracionais. O que acontece é que, como em volta de cada crise, ou seja, de um partido ou no outro, vem um novo líder, esse líder traz nova energia e nova esperança para o seu eleitorado de base. Portanto, esse eleitorado destes dois partidos estão permanentemente reféns da esperança de que o novo líder... o Dom Sebastião, Portanto, numa manhã de nevoeiro, Portanto, não é? tudo bem, mantenham essa esperança, mas exijam, quer dizer, que exijam de uma vez por todas, seja quem for que seja, que venha a ser o líder do PS. E, caso no PST a liderança não está em disputa, caso seja qual for um dos 3 próximos primeiros-ministros, em princípio, creio que, se não me falhar as contas, temos três candidatos a primeiro-ministro. 4. Tens 3 do lado do PS. Sim, PS3, desculpa. Que se exija, já estou quase em linguagem popular, que se exija. André, não achas que tem que começar com uma autoanálise dos partidos? Os partidos têm que, de uma vez por todas, mostrar a mim, a ti e aos nossos concidadãos que não vão compactuar com pessoas que entrem para os partidos para alimentar os seus próprios negócios e os negócios dos amigos. Só se vier do topo. Eu não acredito que um partido se regenere Com organicamente os a partir de novos dentro. membros? Okay. Não, com um líder sim. Um ok. líder disruptivamente. Okay. Um novo líder. Okay. Mas quando dizes o topo, a que é que o topo é o novo secretário-geral de um partido. Ok. Imbuído no espírito de missão e de verdadeiro serviço público, Dizem, meus amigos, consiga distinguir o que é tribal do seu espaço privado, de amigos e de relações próximas que tenha, daquilo que é o bem público. Porque eu não acredito que a base dos partidos, que são aqueles que beneficiam dos contratos ao nível de contratos de adjudicação ao nível local, freguesias, câmaras municipais, conselhos, que sejam esses que de repente se juntem e digam, não, vamos tornar os processos de contratação pública mais transparentes. Não acredito que venha das bases dos partidos, pela forma como os partidos estão organizados, mas acredito perfeitamente que exija. Não é um Dom Sebastião, porque eu percebo a referência, mas existem muitos exemplos da história universal, da história internacional e da história em Portugal, de pessoas que chegam e, quando têm acesso ao poder, transformam. Mas olha, André, sabes que existem pessoas de grande integridade
na sociedade civil. Deixa-me dar-te um exemplo que eu já dei no programa, mas que eu achei extraordinário e vai ficar na minha memória para sempre. Há relativamente pouco tempo, eu e uma equipa estivemos em Israel. Nós saímos de Israel meia hora antes do início dos bombardeamentos e, por acaso, uma das pessoas era a nossa produtora, que fazia parte dessa equipa. Quando lá chegámos, o sistema de filtragem dos passageiros nos voos para Israel é diferente. À porta, no gate, à porta de embarque, há uma equipa de pessoas que faz perguntas pessoais aos passageiros. Quando eu estou a chegar, vejo um amigo meu de infância. Amigo meu, eu cresci com ele, eu vi-o casar-se, vi o filho dele a nascer, vi o filho dele a crescer. Ele, assim que me viu, faz um tímido sorriso, chama ao chefe de equipa, aponta para mim e diz: aquele senhor é meu amigo, eu não o posso entrevistar. Há pessoas assim. Porquê é que não estão essas pessoas, ou não estão em maioria, nos partidos políticos e no poder? Olha, eu vou ser romântico. Eu acho que há um problema de educação e de literacia. E temos um caso recente. Quer dizer, se houvesse uma educação e uma literacia para a transparência e para a integridade, um certo filho não teria enviado um e-mail a um certo pai. É verdade. E isto não é propriamente em conversas públicas e abertas, como é esta conversa aqui, me interessam um pouco os casos específicos. Apenas como case study para lições que se podem tirar. Eu acho que há apesar de tudo, vamos celebrar os 50 anos da democracia em Portugal. E isso, por paradoxal que pareça, é para mim um sinal de esperança, na medida em que é uma experiência recente. Estamos a falar da minha experiência americana. Os Estados Unidos têm 3, 4 vezes mais tempo de amadurecimento de instituições políticas do que nós. Mas a verdade é que nós somos um país e uma nação muito mais antiga do que os Estados Unidos. Com tudo o que de bom, enfim, de dificuldades que essa historicidade traz para na resiliência e na rigidez das instituições e das práticas e da cultura. Algumas coisas muito cristalizadas. Exatamente. Eu sou um fã do trabalho, por exemplo, do João Bidawi, um dos nossos finalistas do Prémio Tágides e ex-membro do júri do Prémio Tágides. Tem um trabalho brilhante ao nível de perceber o que é isto da Cunha e a forma como a instituição de Cunha se interage com a cultura e com a sociedade e, portanto, esses casos têm que ser estudados. Mas eu diria que há um problema de literacia. E quando digo literacia, o que é que eu quero dizer muito na prática? Ainda não há uma relação suficientemente próxima da ideia de regra. A regra do funcionamento das instituições, as regras que nos condicionam, são vistos esmagadoramente como adversários e coisas a evitar e coisas más. Ora, a regra na sua forma mais pura, é uma clarificação. A regra é uma clarificação. A regra, por exemplo, de comer com garfo e faca é uma clarificação de como é que se come naquela mesa. Eu, por exemplo, o meu pai e a minha mãe sempre insistiu muito em não pôr os cotovelos na mesa. Portanto, é uma clarificação das expectativas que se tem. E existem, inclusive, regras que são formas de segurança para a integridade física. E que nos defendem. Por exemplo, se houver um conjunto André, de regras. mesmo no último minuto. Se houver um conjunto de regras que diga como é que um certo pai deve reagir a um e-mail que recebe, é só seguir as regras. Portanto, muitas vezes a ausência da regra cria as armadilhas que nós preferíamos que não acontecessem. Muito bem. André Correia de Almeida, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela edição deste ano dos prémios Tágide. Parabéns aos vencedores e aos finalistas e aos nomeados. E ao júri, que acho que fez um trabalho fantástico. Brutal, não é? E que tu fizeste parte também na primeira edição. Estás muito bem acompanhado, portanto, aquilo que nós esperamos é sempre a continuação deste trabalho que está a ser desenvolvido pela All for Integrity. Obrigado mais uma vez e obrigado a si que
que nos acompanhou. Quero recordar que o Isto é o Povo a Falar esta semana termina com este programa. Pode sempre rever estas conversas no nosso canal de YouTube. Subscreva esse canal, clique lá no sininho para receber as notificações e vamos estar de volta na próxima segunda-feira à mesma hora. Resta-me agradecer e até segunda. Obrigado.